Estamos aqui nos auditórios da TV, da Assembleia Legislativa, transmitindo pela TV Assembleia uma aula sobre a redação no Enem. Então, agradecer aqui a presença dos alunos de várias escolas de Cuiabá e Várzea Grande. Muito obrigado por nos honrar com a presença. Aos meus colegas professores e diretores, e eu digo aos meus colegas professores porque isso é permanente. A condição de diretor, de coordenador, é passageira. Depois do primeiro mandato o cara fala assim, eu não quero mais. Certo? Arruma outro aí para pegar essa bucha de canhão, né? Quero me apresentar aos alunos de Mato Grosso. Meu nome é Sérgio Sintra, eu sou professor de linguagens há quase 40 anos em Mato Grosso. Já trabalhei em outros estados da federação, Mato Grosso do Sul, São Paulo. São Paulo eu fiz a capital, né, o Objetivo da Paulista, Vergueiro, Luiz Góes e Santo Amaro. E o interior eu fiz Jales, Fernandópolis, Catanduva, Andradina, Rio Preto, Lins e Araçatuba. Só contar um negócio para vocês, nós vamos falar coisa séria aqui, moçada. Mais séria mesmo, que tem que acreditar. Tudo que eu falar aqui está na cartilha do participante que o professor Wilson Santos fez referência na aula dele, que me perguntou inclusive que dia que essa cartilha foi disponibilizada para os alunos. Dia 10 de outubro. Agora, quem fez o Enem passado aí, levanta a mão. Ué? Quem espelhou a redação? Quem espelhou a redação? Espelhou. Só você? Você viu a sua redação lá, a sua letrinha, né? Professor, que bicho que é esse? Até amanhã, você pode espelhar a sua redação do Enem passado, ver com a sua letra lá, quanto que você levou em cada uma das competências. Em cada uma das competências. Vocês sabem, serão avaliados em 5 competências, certo? Eu não tenho passador aí, né? Passa aí o primeiro para mim. Ah lá. As 5 competências do Enem são aquelas ali. A primeira competência: demonstrar domínio da variante padrão da língua portuguesa. Vocês sabem o que é preconceito linguístico? Preconceito linguístico reinou neste país por muito tempo. E ainda reina. Tem gente que fala assim, aí fulano não sabe nem falar. Quer aparecer. Preconceito linguístico é isso. Certo? Mas mesmo os concursos públicos, o Enem e os vestibulares exigem do aluno a variante padrão da língua portuguesa. Então você tem que saber coisas simples, como por exemplo, mudar de linha. Aquela caneta que não apaga, tá aí, aquela que não apaga, pode ser a que apaga, que não apaga, que eu só vou usar um pedacinho. Aquele ele não apaga isso, eu só preciso da caneta. Aí, professor, faz de conta que você chegou no final da linha aqui, ó. Tá aqui a linha. Você chegou no final da linha aqui e você vai escrever casa. 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 Você tem que colocar um hífen aqui, não tem? Aonde que é? Se você colocar embaixo, você vai perder ponto. É aqui, ó. É aqui. Pronto.
primeira coisa que nós aprendemos para a nossa redação. Pois é, mas alguém me falou que era embaixo. Tudo que eu falar para você está onde? Na cartilha. Então pronto, eu não vou mais repetir esse negócio de cartilha aqui. Tá ok? Aconteceu um negócio chato o ano passado. O ano passado eu coordenei um projeto do governo do estado que teve até lá na Várzea Grande, lá 2 turmas no Cristo Rei e uma turma lá perto da Curva da Morte ali, não esqueci o nome da escola. Ah lá eles lá. Uma turma lá do Cristo Rei, o pessoal fazia 3º ano e fazia curso à noite, né? Conosco. Eu falei uma coisa, minha colega professora falou outra. Vocês sabem que aluno não é gente, né? Vocês sabem que aluno não é gente. Por não der uma prensa na professora, coitada. Aí eu estava terminando a aula, terminei a aula, ela, alguns dias depois, falou: professor, eu precisava falar lá com o senhor. O senhor falou uma coisa, eu falei outra. O senhor pode me ajudar a resolver esse problema? Eu falei: posso. A senhora vai chegar para os seus alunos e falar assim: eu me equivoquei. Por quê? Porque eu não li a cartilha do participante. Porque a gente aprende uma coisa e aquilo demora a sair da cabeça da gente quando muda. Por exemplo, pontuação é competência 1. Pontuação. Tem gente que usa vírgula, 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 ponto. Vírgula, 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 ponto. E ponto e vírgula não existe? Quando que eu uso ponto e vírgula? Não sei, professor. Quando você quiser dar a ideia de oposição. Pronto. Ah, tá. Outra coisa. Tem algumas palavras que a gente fala naturalmente, né? Ou escreve. E aí, eu já vi, não é aluno, não é gente simples, não. Eu já vi nesta casa aqui, deputado falar assim: é um privilégio representar o povo mato-grossense. Que privilégio o quê, rapaz? Privilégio. É privilégio. Mas, professor, eu já ouvi entrevista também, o cara falando no privilégio. Pois é, eu não tenho culpa dele não estudar. Certo? Então é privilégio. Você não vai mais nem escrever, nem falar privilégio. Mas tem duas. Ó, imagine essa frase aqui. A madame chega lá no supermercado, fala assim lá nos frios: me dá 500 gramas de mortandela e 500 de mussarela. Ela fez uma listinha e aí ela falou isso aí. E lá está escrito mesmo, né? Então, quantos desvios gramaticais eu tenho aí? Fala o primeiro aí. Me dá. Minha filha, se o cara falar para você, me dá um beijo, por favor, não dele, não sabe falar, agora imagina beijar. Como que é a situação desse indivíduo? Me dá um beijo, pera aí,
Dê-me um beijo. Já mudou, né? Até arrepia. Ele fala, certo? Dê-me um beijo. Dá-me um beijo. Me dá. Se fala me dá, por favor, não dê. Certo? Então, turma, por quê? Porque diz a variante padrão da língua portuguesa que não se começa a frase com pronome oblíquo-átono. Pronto. E o dá-me tem hífen, tá? Tem hífen. Dê-me ou dá-me 500 gramas. Alguém aqui fala 1 quilo? Me dá 1 quilo. Não, você fala me dá 1 quilo. Se o quilo é masculino, as frações serão masculinas também. Certo? De mortandela. Essa aqui dá azia. Mortadela, não. Mortadela. E 500 gramas de mussa. Fecha a boca. Eu fui no mercado. Fui naquele mercadão de rico ali, tá com 2 S. Fui no mercadinho lá perto de casa, tá com 2 S. Pois é, mas é com C cedilha. Por quê? Porque a palavra mussarela é de origem italiana. Convencionou-se tudo que for de origem italiana com 2 S's, com os S's dobrados, quando você aportuguesar, C cedilha. Tá? Menos, ou 2 Z's, desculpe. Tudo que no italiano for com 2 Z's, e Z's de zorro, você aportuguesar, C cedilha, menos pizza, porque aqui vira palavrão. Tá? Aqui vira palavrão, então vamos continuar pizza normal. Deixa do jeito que tá. Senão vai dar uma confusão. Né, Zira? Mas olha, tem cada palavra na língua portuguesa, né? Este que vos fala é um escriba contumaz. Quem que fala assim? Este que vos fala é um escriba contumaz. Eu escrevo toda semana. É isso que eu falei. Este que vos fala é um escriba contumaz. Eu escrevo toda semana. Tá? Escreve onde? Onde saem os seus artigos, as suas crônicas? No site Cuiabá, às vezes na Gazeta, no Diário Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. E essa semana retrasada eu recebi um contato por e-mail de um professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que leu um artigo meu chamado Tempos Líquidos, que eu falo do pensamento do Zygmunt Bauman, que é a moda. O cara que fala Bauman é cara antenado. Bauman, não leu nem a orelha do livro. Bauman, que Bauman o que, rapaz? Bauman fala o seguinte, que a sociedade do século passado é sólida e a sociedade deste século é líquida. Pronto. Mas da onde o cara precisa ter só uma ideia na vida, viu? E insistir nela até morrer. Certo? O Bauman fez isso. Ele teve a grande sacada, ele pegou uma ideia. E aí o Wilson pode até me falar se é de Marx, você pode falar também, mestre. Tudo que é sólido se desmancha no ar. É Marx, né? Marx disse, tudo que é sólido se desmancha no ar. O Bauman pegou isso aí e falou, o sólido vai desmanchar. Não vai virar gasoso, não, vai virar líquido. Pronto. Aí ele falou que a sociedade é líquida, que os tempos são líquidos, que o amor é líquido. É mesmo. Os seus avós
Não é que eles se amaram, não, porque acho que casaram, às vezes nem conhecia o outro direito, né? Só que no tempo deles não podia separar. Sabe como que falava para quem separava? Só a mulher, porque você sabe que a mulher sofre mais preconceito ainda. Mulher largada, o homem era separado, a mulher era largada. Olha que absurdo. Hoje em dia, por que a turma não separa mais? Porque não casa. É simples, não separa porque não casa, né? Então, o Bauman fala que essa sociedade, tudo é volátil, tudo se liquefaz, tudo passa muito rápido, que as pessoas vivem o momento, não interessa o passado e muito menos o futuro. Talvez por isso, conceitos como nacionalismo estejam desaparecendo, porque para ter nacionalismo tem que ter fronteira. E o conceito de fronteira já começou a ser destruído por John Lennon naquela música Imagine. Imagine um mundo sem fronteiras, né? Um dos temas prováveis na redação é a questão dos refugiados. Eu vou dar um presente de Natal antecipado aqui para vocês. Qual que é a diferença de imigrante e refugiado? Olha aqui como é fácil, quer ver? Para não esquecer, o pessoal aí da outra sala, está prestando atenção aqui? Vocês estão me vendo, mas não estou vendo vocês não. O pessoal de Mato Grosso, você sabe quantos em Mato Grosso vão fazer o Enem? 88 mil, o Wilson falou isso aqui, tá? Então você aí da outra sala, diferença entre refugiado e imigrante. Imigrante sai da sua terra para melhorar de vida. Refugiado sai para preservar a sua vida. Acabou. É só essa a diferença, certo? Um é para preservar a vida, que é o refugiado, e o outro é para melhorar de vida. Lá está mais ou menos, ele quer que fique melhor, certo? Então nós estamos vivendo aí, com a Venezuela, uma questão muito séria de a economia se diluindo, inflação absurda, tal. Se cair esse tema dos refugiados, você precisa saber que existe um órgão no Brasil que cuida disso, chama-se CONARE, Conselho Nacional para Refugiados, né? Então você pode citar o CONARE. A ONU também tem um departamento que cuida dos refugiados, é o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Esses dois aí vão estar na prova. Como o professor Wilson falou, o discurso do atual governo é que não vai ter ideologia na prova. Não vai ter a ideologia que tinha. Vai ter outra ideologia, porque até quando o Cazuza fala ideologia, quero uma para viver, já é uma ideologia. Não existe nada sem ideologia. Vocês estudam na sociologia que a ideologia é a superestrutura. A ideologia permeia as nossas vidas todo o tempo. Agora, o que nós defendemos, os mais democratas, é o seguinte, que não pode existir na educação uma ideologia partidária, mas ideologia, a minha ideologia, e os meus alunos sabem, eles não concordam comigo, ótimo, né? Toda unanimidade, como diria Nelson Rodrigues, é burra, né? Nelson Rodrigues, quem que é esse cara, hein? Quem foi Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues foi um grande dramaturgo e cronista brasileiro, torcedor do Fluminense.
Do Fluminense. E não era mais míope do que eu, do que o professor Wilson. E ele ia ao Maracanã e ele não gostava de usar óculos, ele achava que enfiava, porque é aquele fundão de garrafa assim, né? E ele assistia aos jogos, olha o que eu falei, assistia aos jogos. Para de falar, eu assisti o jogo. Eu nunca assisti o jogo. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de presenciar, é transitivo e indireto, exige preposição. Eu assisti ao jogo, e não o jogo, ao teatro, à peça, com acento grave. Eu nunca ouvi falar nesse acento grave, é a tal da crase. O nome correto é acento grave, tá? E quer dizer A mais A. Um A é artigo, outro A é preposição. Qual que é artigo, qual que é preposição? Como que eu vou saber? Ué, claro que você vai saber. Esse aqui é o artigo e esse aqui é a preposição. Porque o artigo, fala para mim que tipo de artigo que é esse aqui? É um artigo definido, masculino ou feminino? Feminino. Se o artigo é feminino, a palavra que tiver aqui tem que ser feminina, via de regra. Tá. Então, olha bem. Tem gente que fala assim, professor, eu nunca entendi esse negócio de crase. Uma hora tem, outra hora não tem. Por que não coloca em tudo quanto é A ou tira de tudo quanto é A? Porque não é assim. Isso aqui, ó, a ideia de contração. Lá na época de Camões, escrevia assim, ó, AA. Aí, para não escrever AA, eles juntaram aqui, ó, e escrevem assim. E esse aqui é a tal da crase, que o nome correto é acento grave. Então aqui tem que ser uma palavra feminina, certo? Tem que ser uma palavra feminina. Mas como que eu vou saber se vai ter crase ou não? É simples. Você troca a palavra feminina por uma masculina. Então, essa troca, quando você trocar, quando você trocar pela palavra masculina e você falar a frase, e aqui der ao, aí você põe a crase. Se der o, você não põe a crase. Assistir a peça. Assistir ao teatro. Deu ao. Então, assistir a peça tem crase. Acabou. Só assim. Não precisa sofrer. Depois você pega o texto aí, nós não vamos ter tempo, e vai treinando. Peguei a pedra. Troca a pedra por uma palavra masculina. Não precisa ser do mesmo campo semântico, mas vou pegar aqui, tijolo. Peguei o tijolo. Tem crase? Não. Acabou. Viu como é fácil? Viu como é fácil? É só você fazer isso. Bom, isso aí é regência. Eu não vou explicar para vocês transitividade verbal, essas coisas que não dá tempo. O que nós estamos fazendo aqui é competência 1. Você tem que saber que... Como é que se chama esse espaço aqui, ó? Parágrafo. O seu texto vai ter quantos parágrafos? 4. Por que 4? Porque 5 fica muito e 3 fica pouco. Tá. Então você viu na abertura que eu estou falando de
estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Estrutura. 4 parágrafos. Quantos de introdução? 1. Quantos de conclusão? 1. 2 de desenvolvimento. Ótimo. Qual que é a estrutura do parágrafo de introdução? O que tem que ter num parágrafo de introdução? Não, antes do parágrafo de introdução, título. Precisa? Mas se eu colocar, melhora a nota? Ou se não precisa, se eu colocar, não fede nem cheira. Prejudica? Se não ajuda, isso também não atrapalha. Mas sabe o que acontece? Você perde uma linha. Só isso. Você tem 30 linhas para fazer o seu texto. Eu sou um cara prolixo, aí eu começo palavrão, né? Prolixo, assim, que não consegue ter poder de síntese. Eu acho pouco demais aquelas 30 linhas. É a terceira vez que eu vou fazer o Enem. Na primeira vez, eu falei, eu vou tirar 1000, né? Na redação. Levei 980. Você acha que meu aluno achou? Só 980, quase bati no guri, rapaz. O que é esse? Como que você tira 980? Sua redação é corrigida por quantas pessoas? 2. Um me deu 1000, outro me deu 960, somou as duas, 980 é a média. Agora nesse último aí levei 940. Piorou. Domingo eu vou fazer lá na Unic, na Beira Rio. Eu vou fazer lá na Unic Beira Rio. É lá que vocês vão fazer? Pois é. Então que hora que nós temos que chegar lá? 11h30. Não, também não adianta você chegar às 9 horas da manhã, que quando chegar a hora de ver, já está morta. Chegando 11h30, tá bom. 11 horas, tá ótimo. Bom, vou fazer de novo. Por que você quer tirar 1000? Vaidade. Pronto, já respondi. Certo? Não vou fazer mais curso, mais nada, só para... Fala assim, eu tirei 1000. Então, vaidade, se chama vaidade. Primeira, Eclesiastes 1:1, né? Tudo é vaidade, vaidade de vaidades, né? Bom, competência 1, não esquece de deixar o parágrafo. Não esqueça. Certo? Professor, mas quantas linhas que tem que ter a introdução? Não, para com esse negócio, não é camisa de força não, bicho. Eu acho que se você fazer ali mais ou menos 8 linhas, tá bom. Pode ser 7? Pode. Pode ser 6? Pode. Menos também não dá. Porque você tem que colocar 4 coisas na introdução. Tem o esqueminha aí da introdução. Esse esquema é para aquele que fez o Enem passado e levou menos de 500 na redação. Tá? Porque eu mostro uma estrutura semi-pronta, que você completa ela. Primeira coisa que você faz na introdução, contextualização. Eu não sei contextualizar. Aí, ó. Nós vamos sortear esse relógio aqui. Espera aí. Tá certo esse negócio aqui, Ider? É para ver batimento cardíaco, é para ver pressão arterial, é para ver caminhada, para tocar o celular, o Facebook. Já que está falando que é tudo isso. Ai. Né? Tudo em igreja aqui, turma. Espia. Aí, o
quero caracterizar esse bracelete inteligente. Isso aqui é um bracelete, está escrito aqui, ó. Certo? Eu quero caracterizar esse bracelete inteligente. Então eu vou dizer, ele é um bracelete ajustável ao pulso, preto, e desempenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 funções. Tem alguma opinião aí? É um bracelete preto, ajustável ao braço e desempenha 12 funções. Tem alguma opinião? Não, são fatos. Quando eu apresento fatos, eu contextualizo o texto. Mas é fácil demais. Alguém tem uma garrafinha d'água aí? Cadê? Aqui. Não, só para fazer um tema de redação. Faz de conta que esse é o tema da redação. Vamos contextualizar a garrafa. Só para você aprender, porque eu tenho que ensinar de um jeito fácil para você, porque tá depois da manhã. Então daqui, ó, o tema é a garrafa. Olha aqui. É uma garrafa plástica, cinza, com tampa em detalhe verde, limão, com capacidade para mais ou menos 500 ml de líquido e translúcida. Não chega a ser transparente, mas é translúcida. É transparente, não vamos brigar por causa disso. Tá? Tem alguma opinião? Não. Entretanto, eu falei que é plástica, cinza, tampa verde, translúcida, capacidade de 500 ml de líquido. Ponto e vírgula. Entretanto, vírgula. Se ela fosse cor-de-rosa, vírgula, provavelmente, vírgula, seria usada por uma pessoa do sexo feminino. Ponto. É o que defendeu a Damares, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Agora tem o caneta azul, né? O negócio agora é o caneta azul. Vai estar aí, diz que, né? Esses dias. Vem cá. Provavelmente de que classe gramatical? É palavra de que classe gramatical? Provavelmente. Infelizmente. Advérbio. Para que servem os advérbios na redação? Para caracterizar a opinião. Porque você pode escrever em primeira pessoa? Não. Nem do singular, nem do plural. Como é que vai aparecer a sua opinião? Uma das formas é usando alguns advérbios que denotam opinião. Quando eu disse que provavelmente seria usada por pessoas do sexo feminino, é a minha opinião sem ser primeira pessoa, porque é provavelmente. Tá. Então eu fiz uma introdução simples, tem contextualização e tese. Eu poderia acrescentar os argumentos aí. Provavelmente seria usada por pessoa do sexo feminino. Isso ocorre não só por uma determinação cultural, mas também por uma questão econômica. Por que uma determinação cultural? O negócio do azul e rosa. Por que uma determinação econômica? Uma questão econômica. Porque já pensou se as garrafas, se pessoas de ambos os sexos
ou de qualquer gênero usasse qualquer cor, ia vender menos garrafa. Esse povo capitalista é ladino. Já faz as coisas para você não. Se você tem uma garrafa azul e aí nasce uma irmãzinha, ela não vai herdar aquela garrafa azul. Aí seu pai e sua mãe tem que comprar outra garrafa. Os meus 2 argumentos eu vou apenas citá-los na introdução. Aonde eu vou desenvolver, aonde eu vou ampliar esses argumentos? No desenvolvimento. No desenvolvimento. O meu primeiro argumento é que a garrafa, a cor da garrafa é determinada por valores culturais. Então vou falar isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Porque eu citei primeiro valores culturais. Determinação cultural. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar da questão econômica. Então, é um argumento para cada parágrafo de desenvolvimento. Não misture os dois, está entendido isso? Da outra sala, entendeu também? Beleza. Tá? Aí, depois que eu fiz a contextualização, fiz a tese, citei os 2 argumentos lá na introdução, desenvolvi o primeiro argumento no primeiro parágrafo de desenvolvimento, desenvolvi o segundo argumento no segundo parágrafo de desenvolvimento. Eu usei lá não só, mas também, vocês viram? Vem cá, isso aí eu preciso até escrever. Vem comigo, depois te explico. Não só isso, mas também aquilo. Não só a questão, o fator cultural, mas a questão econômica. O que acontece muito? As pessoas colocam uma vírgula bem aqui. Não tem. Por quê? Porque não só, mas também da ideia de e. Isso ocorre, infelizmente, por determinação cultural e por questão econômica. Mas o que fica mais bonito? Não só, mas também ou e? Não só, mas também. Então você escreva não só. Para que escrever isso, você sabe não só, mas também. Mas você sabe outra, quer ver? Não apenas como também. Não apenas como também. Não apenas isso, como também aquilo. Lá na frente você pode usar o outro diferente. Tem o mesmo valor de... Que letra? E. Tem o mesmo valor de... E. Fala alto para escutar lá em Alta Floresta. Tem o mesmo valor de... Isso, moçada. Saiu Alta Floresta, Barra do Garças, Poxoréu, Guiratinga e adjacências, né? Então, não só, mas também, não apenas como também, tem o valor de e. Se você usou isso na sua introdução, é da ideia de que mesmo? De soma, de adição. De soma, de adição. Como é que eu transmito a ideia de adição entre o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo parágrafo do desenvolvimento? No primeiro você até não precisa colocar nada. Eu coloco aí para vocês, em primeiro plano, tá vendo o esqueminha aí? Entenda o esqueminha na página, vê a página aí para mim. Na primeira página aí, não é na primeira página, é? Não, da minha aula, né? Mas não tem um númerozinho aí embaixo? Número 1. Muito bem, porque eu não sei. Ider que fez esse negócio.
né? Então, aí na página 1, está assim, em primeiro plano, vírgula, né? Está em que parágrafo esse aí? Segundo parágrafo de desenvolvimento, não, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo do seu texto. Em seguida vem o quê? No outro parágrafo, começa com o quê? Nesse contexto, ademais, outro sim. Ademais, com I, não é demais, é ademais, tá? Outro sim, ademais, além disso, dá ideia de soma. Se você usou não só, mas também, você liga o primeiro parágrafo de desenvolvimento ao segundo, usando logo de cara essa expressão. Que competência que é essa? A número 4. Uso de conectores. Uso de conectores. Tá? Uso de conectores. Mas, voltemos. Na introdução tem que ter contextualização, problematização, tese e argumentos. O que é essa tal de problematização que você não explicou antes? Eu já estava achando que eu sabia tudo. Já sei contextualizar, já sei fazer a tese, já sei citar o argumento. Problematizar é comparar a contextualização ao tema ou à tese. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra daquele tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O Wilson, que é o deputado da questão da saúde aí, ó, da educação inclusiva, o problema dos disléxicos, né, Wilson? Esse é um baita tema. Você falou nele, né, Wilson? É. Então, olha, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Teve uma cuiabana, e eu falo que eu até falei com o pai dela foi meu aluno, chama-se João Batista. Um abraço, João Batista. Sei que você é um homem amante das letras e gosta tanto de ler, de escrever, e a sua filha Thaís teve professores muito competentes também, que ela só tirou 1000 2 vezes na redação. Não, mas não é dois corretores 1000, não. 2017 ela tirou 1000, 2018 ela tirou 1000. Ela tem uma facilidade para escrever. Aí nesse tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ela começou, eu não sei de cor a redação dela, mas eu vou falar mais ou menos como ela começou. Na mitologia grega, vírgula, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma pedra morro acima eternamente. Ponto. Então ela contextualizou com o mito de Sísifo. Mas como ela sabia que ninguém ia saber o que era o mito de Sísifo, ela explicou que todos os dias, ele levava a pedra até o alto do rochedo. Vencido pela exaustão, a pedra, exaustão é cansaço, né? Vencido pelo cansaço, ele deixava a pedra escapar e ela voltava à base. A pedra voltava à base. Ponto. Ela fez problematização? Não, ela só explicou por que ele eternamente empurrava a pedra. Aí, ela vai problematizar a situação dos deficientes auditivos no Brasil
assemelha-se o mito de Sísifo assemelha-se à situação, as barreiras pelas quais os surdos passam no Brasil. Ela comparou o mito de Sísifo às dificuldades que os surdos teriam. Ponto. Ela problematizou. Então, problematizar é comparar, contextualização à tese. Agora, olha como que ela fez a tese. Porque, se vocês não sabem, 5% dos que fazem a redação levam 0, porque foge ao tema. Só por fuga ao tema é 5%. Tem 0 por outras coisas. Para não fugir ao tema, sabe o que ela fez? Ponto. A formação educacional de surdos no Brasil, o tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Ela falou assim, nesse contexto, vírgula, a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. Ela pegou desafios que estava no início, jogou para o meiozinho, para o quase final, e colocou o verbo ser, que é um verbo de ligação, né? É um desafio, tirou o plural no Brasil. Foi só o que ela mudou. Aí ela pôs vírgula. Isso ocorre, o qual ocorre, não foi nem isso. O qual ocorre, vírgula, infelizmente, vírgula, não só pela negligência governamental, mas também pelo preconceito da sociedade. Terminou aí a introdução dela. Contextualização, problematização, tese que é só o tema modificado e os 2 argumentos. Tá. Agora, o que ficou lindo foi o infelizmente, o advérbio lá. Infelizmente, isso ocorre, o qual ocorre infelizmente, esse infelizmente caracterizou a opinião dela. Tese é a sua opinião sobre o tema. Acabou. Impessoalizada. É isso que é a tese. Aí ela vai fazer quantos parágrafos de desenvolvimento, por favor? Fala para mim, turma. Na outra sala aí também. Responde. Quantos parágrafos de desenvolvimento? 2. Por quê? 2 argumentos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Quem não sabe disso? Todos nós já sabemos. Aí, turma, vem a tal da conclusão. Antes da conclusão, eu vou falar, já falei para vocês da estrutura da introdução. Certo? Agora eu vou falar da estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento tem que ter 3 coisas. Você tem que citar o argumento. Turma, quando eu falo citar o argumento, para de citar o argumento e já começar a explicar o argumento. Citar é citar. Certo? Chave de carro, citei. Aí o cara fala, chave de carro, que é metal mais plástico, tem mais 2 chaves. Para, rapaz, ninguém quer saber disso, não. Não é hora. Citar é citar. Então você cita o argumento. Você pode fazer encher linguiça um pouquinho? Pode. Nesse tema, alguém fez esse Enem do tema que foi sobre os surdos? Alguém fez aí? Não foi o ano retrasado, né? Então, você estava lá no primeiro ano, ainda não fizeram. Mas olha como que ela fez. Vem os textos motivadores. Para que servem os textos motivadores? Para você não fugir do tema.
O nome fala assim, é motivador, é para te motivar a escrever, é para te dar parâmetros sobre o que você tem que escrever. Aí tem cara que fala que, olha, não lê texto motivador não. Se não fosse para você ler, não estava na prova. Vamos começar daí. Certo? Então tem que ler e bem lido, grifa as ideias principais e tal. Tá. Um dos textos motivadores era um artigo da Constituição brasileira. Vinha o artigo lá embaixo, Constituição Federal de 1988, consulta tal dia, bababá. Ela começou o primeiro parágrafo de desenvolvimento dela assim: a Constituição Cidadã de 1988, vírgula, garante a todos educação inclusiva. Colocou vírgula, eu colocaria ponto e vírgula, contudo, vírgula, o governo não garante aos surdos ensino de qualidade. Se o governo não garante, o governo é o quê? Negligente. Não foi o primeiro argumento dela? Esse não é hora de ligar para a gente não, né? E eu não pus no silencioso, vou pôr agora. Cadê aquele? Aqui. Então, ela só falou da Constituição, já meteu o argumento e terminou. Fez o primeiro período. Aí ela começou assim. Aí ela vai explicar o que ela falou ali, que por que o governo garante. Consoante Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, consoante, não é consoante B, C, D não, tá? Consoante é de acordo com. Mas se você usar consoante, você não fala consoante com não, que é errado, é consoante fulano. Quer ver outra coisa que todo mundo erra? Prefeito então adora errar isso. Prefeito reforma uma praça, aí colocam as plaquinhas na praça lá, né? Na grama, no gramado. Não pise na grama. Eu piso mesmo. Se tiver escrito não pise na grama, eu vou lá e piso. E quero que o guardinha venha me encher a paciência. Falando, não, peraí, bicho. Você não sabe escrever e eu tenho que obedecer? Está errado. O verbo pisar é transitivo direto, não existe preposição. Então não pise a grama. Como? Não pise a grama. Não é na grama. Agora, se escrever não pise a grama, aí eu não piso. Agora, não pise na grama, eu piso. Certo? Para eles aprenderem a escrever. É igual, turma, chegou na escola. Cheguei numa escola aqui, não vou falar o nome, a coordenadora, inclusive, minha ex-aluna, amiga. Cheguei na escola, estava bem-vindo. Sem hífen, eu voltei. Falei, não vou entrar, não tem perigo. Bem-vindo tem hífen. Bem-vindo tem hífen. E se você for escrever uma palavra com hífen, e aí você tem que quebrar a palavra. Na linha, né? Micro-ônibus. Micro-ônibus tem hífen. Tem mesmo, sabia, tem. Como é que faz? Aonde que vai o hífen aqui que está mudando de linha? Aqui. Aí você põe mais um aqui. Quando a palavra tem hífen, fica. Esse aqui é da mudança de linha e esse é da palavra. Agora, daqui uns dias tem gente que vai querer que eu vou tirar carteira, professor. Vou tirar carteira.
Escola. Ah, pessoal, a autoescola que eu vou estudar escreve assim: autoescola. Eles não sabem escrever o nome da escola, vai ensinar você a dirigir? Não vai, então é junto aqui, ó, autoescola, tá? Autoajuda. Ah, eu quero falar sobre a contra-reforma. A contra-reforma. Como que escreve contra-reforma? Soletra aí para mim. Vamos lá, turma. C. Vamos? Acabou? E aí? Hã? Hífen? Dois R's, mudou, turma. Não vão ter dúvida agora. Aprende que é daquele jeito e acabou. Tá? Não dá tempo para discutir. Falta 10 minutos para terminar a aula. Senão vocês vão chegar 2 horas da manhã em casa, né? Então olha aqui. Eu quero falar para vocês, eu preciso falar para vocês da conclusão. A conclusão, vocês estão vendo que o texto ele tem um planejamento. Sabe como que o último artigo que eu escrevi, amanhã eu vou escrever outro, para sair no sábado. Vou falar só sobre tema de redação. Então vocês procurem Sérgio Sintra, escreve lá refugiados, que vai aparecer artigo meu. Mas eu vou falar de 13 temas de redação. 13 temas. Assim, vou para vocês lerem, né? Por exemplo, ensino no domiciliar. Está na moda esse troço. Você sabe que tem 15 mil crianças no Brasil que os pais não deixam ir à escola? Quem dá aula para as crianças é o pai, é a mãe, ou às vezes contrata um professor que pensa igual o pai e a mãe, né? Tem uma turma aí que acha que a terra é plana. Vai deixar eu ir dar aula para o filho dele? Eu vou assim, olha, seu pai e sua mãe estão doidos. Claro que a terra não é plana. É impossível a terra ser plana. Eu explico fisicamente por que é impossível. Aí tem outros que falam assim: será que o homem foi mesmo na Lua em 1900? Para, rapaz, nós já estamos chegando no final da galáxia. Já estamos enxergando outras galáxias. O cara está achando que não foi nem bem aí na Lua. A Lua é quintal de casa, né? E o Manuel Bandeira, vocês sabem quem é Manuel Bandeira? Poeta modernista. Manuel Bandeira escreveu antes do Homem e a Lua que ia acabar o encanto da Lua, né? Porque a Lua que move os boêmios, que move os românticos. Manuel Bandeira pensa num cara que foi sozinho. Sempre achou que ia morrer cedo. Lógico, 17 anos tuberculoso. Tuberculose lá no século passado, no início do século passado, é igual a AIDS. Matava, agora nem AIDS mata. Agora, a turma quer namorar quem tem AIDS? Não. É preconceito? É preconceito, é um monte de coisa. Tá bom. Ninguém queria nem chegar perto de tuberculoso. Então Manuel Bandeira foi um cara só, a vida toda. Morreu aos 82 anos de idade. Imagina o que é solidão. E aquele negócio, todo dia você acha que vai morrer. Tuberculose era assim. Todo dia, dessa semana eu não passo. Ele acabou gostando da ideia da morte. E olha o que ele fala, olha que coisa linda, chama consoada. Quando a indesejada da gente chegar. Quem que é a indesejada das gentes? A morte. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se duro ou coroável, talvez eu sinta medo. Talvez sorria e lhe diga:
Alô, iniludível, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios, que o meu dia foi bom, e encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Olha que coisa linda, né? Mas quando ele fala assim, lavrado o campo, ele era lavrador? Não, é uma metáfora. É uma conotação. Conotação quando eu uso a palavra no sentido figurado. Denotação no sentido real, próprio, primeiro, né? Bom, vamos para a conclusão. Você, olha aí na página 1 a conclusão. Primeira coisa, começa com um conector conclusivo, não tem conversa. Qual que você fala? Portanto. Portanto. Posso usar logo? Pode. Posso usar dessa maneira? Pode. Mas usa esse, portanto, vírgula. Acabou. Aí você retoma a introdução, a tese, o tema. Portanto, o que está escrito aí? Indiscutivelmente, ó, o advérbio. Indiscutivelmente, vírgula. Por que tem duas vírgulas aí? Porque o advérbio só fica com uma vírgula, a locução adverbial só com uma vírgula, quando é no início da frase. Se for no meio, você põe duas. Se for no final, você não põe nenhuma. Como que é? No início, uma vírgula. No meio, entre vírgulas. No final, sem vírgulas. Olha como é fácil, né? Faz um esqueminha. Faço aqui, ó. Advérbio, no início, vírgula. Início, vírgula. Advérbio, vírgula. Frase, advérbio, sem vírgula. Mas eu não sabia que era fácil desse jeito. Quer ver um negócio aqui que você não sabe, que eu vou ensinar agora e você vai aprender? Quantos porquês nós temos? 4. Quando que eu uso porquê separado e sem acento? No início da pergunta. Quando que eu uso separado e com acento? No final da pergunta. Quando que eu uso junto e sem acento? Quando você trocar por pois. Não complica. Quando você trocar por pois. Quando que eu uso junto e com acento? Quando tiver um artigo antes. Quando tiver o antes. Então, eu vou falar 4 frases aqui. Você vai falar qual porquê que é. Como é que você vai responder? Ou separado e sem acento, ou separado e com acento, ou junto e sem acento, ou junto e com acento. Tá? Por que você não entendeu? Qual, turma? Por que vocês não entenderam? Separado. A outra sala para responder também. Vocês não entenderam por quê? Separado e com acento. Nós não entendemos porque você não explicou direito. Junto e sem acento. Eu não sei o porquê vocês não entenderam. Junto e... mas vocês são bons demais. Vocês são ótimos, parabéns. Parabéns. Vamos voltar para a conclusão. Portanto, indiscutivelmente, o que está escrito aí mais? Medidas necessárias para resolver esse problema. Você pode colocar essa aí, pode colocar. Eu não quero colocar problema, essa questão. Esse impasse. Pronto, você já retomou o tema tese. Aí, você vai apresentar os 4 elementos básicos. Os 4 elementos básicos. Quais são eles?
Quem? O quê? Como? Para quê? Ou para quê, como que é o rapaz ali? Ah, tem que ter os quatro? Tem. Quem? É o agente ou ator social? Ou é o indivíduo que vai resolver o problema? Essa questão aí que dá propaganda no rádio sobre zika, chikungunya, né? Fala, você tem que tirar a água dos vasinhos de planta, você tem que cuidar do seu quintal. É o indivíduo. É um ator social importantíssimo. O que vai ser feito? Você, né, quer dizer, o indivíduo deve retirar as águas dos vasos de planta. O indivíduo deve colocar areia nos vasos de planta. O que vai ser feito? Como que vai fazer isso? Como? Utilizando de material que impeça a existência de água limpa, para que o mosquito não se reproduza, a fim de que, com o propósito de evitar a proliferação das larvas. Então, quem é o agente? O que é a ação interventiva? Como? É o modo como vai ser feito, a maneira como vai ser feito, e o para quê é o efeito. É o efeito desejado. Tá? Se você colocou o conector conclusivo, se você retomou a tese, se você colocou os 4 elementos básicos, se você fez o fechamento do parágrafo, que tem que fazer o fechamento, quanto que você leva na competência 5? 200 não, 160. Faltou o quê? Detalhamento. Qual que eu tenho que detalhar? Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Um deles. Por isso que está escrito aí, detalhamento, detalhamento, detalhamento. Certo? Então você vai detalhar um dos 4. Ou o agente, ou a ação, ou o modo ou meio. Eu prefiro detalhar ou ação, ou modo ou meio. Mas o que esse detalhamento? É uma explicaçãozinha de nada. De nada, sobre um desses 4 aí. É preciso colocar materiais que impeçam o acúmulo de água parada e limpa. Se em todas as casas isso for feito, muito provavelmente não haverá epidemia de dengue. Tá, expliquei. Acabou. Tá. Aí eu coloquei os termos que você pode usar. E esse fechamento, como é que eu faço? Retomando a contextualização. Sempre com outra sempre com outras palavras. Sempre com outras palavras. Tá? A Thaís Barbosa, um abraço, Thaís, um abraço para o seu pai. Eu estou usando o seu texto aqui para explicar para esses alunos maravilhosos, e é a forma que eu encontrei de homenageá-la, certo? E conversei com seu pai antes, e ele falou: professor, homenageia minha filha aí da forma que você puder. E eu tenho percorrido Mato Grosso e sempre Thaís Fonseca, viu, Thaís? Sempre citando o seu nome e o seu texto, que ficou um texto quase perfeito, porque texto perfeito é bastante difícil, ainda mais com pouco tempo. Sabe como que ela termina? Ela começou falando do mito de Sísifo, né? Ela fala assim: dessa maneira,
Os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Quem são os Sísifos brasileiros no texto dela? Os surdos. Pronto. Fechou o texto. Meus amores, tem um funk aí que eu escrevi. Vocês viram o funk? Mas é que eu não estou vendo um boné de funkeiro aqui. O seu é de funkeiro? Não, a aba assim não é. Não tem nenhum aba reta aí? Cadê? Cadê o boné de funkeiro? Empresta aí, filho. Eu só sei cantar se tiver. É de funkeiro, rapaz. Manda aí, joga aí. Joga aí. Não é de funkeiro, mas vai ficar. Isso aqui então vou pôr ele assim. Todo mundo pegou a letra do funk aí? Pronto? Preste muita atenção. Cadê a Parminha? Preste muita atenção. Da redação eu vou falar e 1000 você vai tirar, viu? Agora vocês, 1, 2, 3. Preste muita atenção. E é dissertação e você vai tirar, viu? A turma já deu 50 sinal ali para mim que acabou. Eu quero encerrar para aquela turma, porque nessa época, sabe o que a gente faz? A gente apaixona. Apaixona, que eu não sei mentir. E o cara apaixonado, bicho, vai lá. Obrigado. O cara apaixonado, como diz, um dia me beijaram a boca e me tornei poeta, né? O cara apaixonado. Sabe aquela menina que você teve qualquer coisinha, aí ela não quer mais, e você arrasta um caminhão por causa dela, arrasta a bunda no caco de vidro e manda jogar álcool? Sabe? Olha o que você vai falar para esta ingrata, para esta desalmada. Você vai dizer assim para ela. Você vai dizer assim: ao perder-te, yo a ti, tu e yo hemos perdido. Yo perdí porque tu eras lo que eu mais amava, e tu perdestes porque era yo el que te amava mais. Pero de nós dois, tu perdestes mais que yo. Yo podré amar a outras como te amava a ti, pero a ti não te amarão como yo te amava a ti. Quando eu perdi você, eu e você perdemos. Eu perdi porque você era o que eu mais amava, e você perdeu porque era eu quem te amava mais. Mas de nós dois, você perdeu mais que eu. Eu poderia amar outras como amava você, mas a você ninguém te amará como eu te amei. Obrigado! Até, moçada, boa prova e arrebenta a boca do balão, Mato Grosso.